Então vamos lá, meus aluninhos queridos, tudo bem com vocês? Vamos mais uma aula, a gente vai falar então de fungos, certo? Os fungos que a gente coloca dentro do reino Fungi ou fungi, tá? Aqui para ilustrar a gente tem um cogumelinho que é o vermelho, com chapéu vermelho com pontinhos brancos, né? Que faz lembrar muito ao cogumelo do Mario, né? Quem jogou Mario? Eu joguei Mario muito na minha infância. O Mario, quando comia um cogumelo, ele ficava grande, né? E aí ele conseguia fazer mais coisas ali no joguinho. Aparentemente, isso daí, na verdade, deveria ser uma alucinação que ao comer o cogumelo, ele se sentia maior e não de fato era maior. Né? Porque esse cogumelo aqui, o amanita, ele é alucinógeno, tá? Então, fungos eles podem ser alucinógenos, mas podem ser muito bons pra gente. A gente tem vários exemplos de fungos que a gente usa no nosso dia a dia. Talvez alguns você não saiba e outros você já conheça, tá? A classificação dos fungos. A gente está dentro aqui do domínio Eucária, né? A gente vai falar então de um organismo eucarionte, os fungos. Quem são os fungos? A gente tem vários tipos de fungos. Alguns deles a gente conhece, como esses daqui, que são comestíveis, né? Talvez o mais famoso seja o cogumelo Paris, mas a gente tem tomado conhecimento de outros fungos, como shiitake, shimeji, eurinque e outros comestíveis. A gente também tem fungos, né, com importância para a indústria de alimentos, tanto para a produção de alimentos, quanto também para evitar que esses fungos estraguem os alimentos. A gente tem alguns que a gente consome, por exemplo, em forma de queijo, outros que a gente consome em forma de pão ou de cerveja. Cerveja não, porque vocês são menores de idade, né? Então, vamos lá. E outros que têm importância ecológica. Tem um videozinho que eu vou pôr para vocês lá no Google sobre bioluminescência de fungos, bastante interessante, tá? Características gerais, então, desses fungos. Eles são eucarióticos, então a célula tem núcleo definido. Podem ser uni ou pluricelulares, então tem seres muito pequenininhos e seres bem grandões, tá? Inclusive o maior ser vivo, né, que a gente tem conhecimento é um fungo que é pluricelular. Eles são heterotróficos. O que significa isso? Significa que eles não produzem o próprio alimento, eles sempre vão consumir outras coisas, outros seres, né? Vão consumir matéria orgânica. Como que eles consomem? Eles se alimentam por absorção. Olha, o que é isso, professora? Fungos não têm nem raiz, nem boca. Então, como é que eles se alimentam? Eles produzem enzimas que são liberadas, né, pelas hifas, que são as estruturas deles, e aí eles vão digerir aquilo que está no meio ambiente e absorver. Tá? Então, a gente fala de alimentação por absorção. Eles têm parede celular de quitina. O que é quitina? Nossa, eu já escutei falar disso. Já escutou falar lá no 7º ano, quando a gente fala do exoesqueleto de quitina dos artrópodes. Portanto, quitina é uma substância, um carboidrato muito resistente que está presente em animais e também está presente na parede celular de fungo, tá? Então, uma coisa que deixa os animais e os fungos muito próximos, além de sermos todos nós heterotróficos, tanto animais quanto fungos. Outra coisa que deixa a gente bem próximo de fungo é essa reserva. A gente, como animal, tem reserva de glicogênio, fungo também tem. Fungo reserva dentro da célula um pouquinho de energia na forma de glicogênio, tá? Que é uma substância, um carboidrato também. Talvez vocês tenham visto isso daqui lá no 1º ano. Dá uma retomada depois, se for o caso. Então, a gente tem 3 características aqui: ser heterotrófico, ter parede, né, celular de quitina e reserva de glicogênio, que são coisas aparentadas aos animais. Então, fungos são mais aparentados aos animais do que às plantas, apesar de serem estudados às vezes pelos botânicos. O corpo é formado por hifas, né, aqueles que são pluricelulares, a gente vai ver isso com detalhes, e vivem em ambientes úmidos. Então, onde a gente vai encontrar essa galera vai ser sempre em ambiente úmido. Em um ambiente muito seco a gente não encontra fungo, tá? Os unicelulares, né? O exemplo clássico de unicelular são as leveduras, que a gente usa para fazer pão, por exemplo. Então, as leveduras são fungos unicelulares. Os fungos multicelulares são aqueles que a gente conhece, né, como com cogumelos, mas são os bolores, tá? Bolores e cogumelos são multicelulares, então vão ter estruturas que a gente vê aqui que são as hifas, certo? Onde a gente encontra no solo, na água, em animais, tanto internamente quanto externamente pode ter fungo.
parasitas ou não, nos vegetais e também em alimentos industrializados, tá? Como que a gente enxerga esses animais, esses fungos? Esses fungos, eles são feitos, né, os pluricelulares, que são visíveis ao olho nu, eles são feitos por um conjunto de hifas, tá? Então, eles são feitos de hifas. O que são as hifas? São essas estruturas aqui, ó, deixa eu pegar minha canetinha. São essas estruturas aqui, ó, isso daqui, ó, isso aqui é hifa, isso aqui é hifa, 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 tá? Então, a gente tem um conjunto de hifas, a gente chama de micélio, tá? A gente tem esse conjunto de hifas aqui embaixo, ó, esse conjunto de hifas que está aqui no substrato, por exemplo, no solo, a gente chama de micélio vegetativo. São as hifas que estão ali no substrato para alimentação. Então, é aqui que vai ser liberado um monte de enzimas para eles absorverem os nutrientes, tá? A gente tem um outro tipo de micélio, que também é um conjunto de hifas, que a gente chama de micélio reprodutivo. O que é isso, professora? São os cogumelos que a gente vê, tá? Então, esses são os mais fáceis da gente enxergar. Essas estruturas aqui, ó, isso tudo aqui é feito de micélio. Então, quando você corta um cogumelo, um champignon, né, um shiitake shimeji, você percebe que eles são feitos de umas estruturas bem filamentosas, né? Essas estruturas são as hifas, tá? Então, é um conjunto de hifas que tem função para reprodução, que a gente chama de micélio reprodutivo, ou corpo de frutificação. Então, tem essa parte aqui em cima e essa parte aqui de baixo. Nem sempre a gente enxerga essa parte aqui de cima. Às vezes a gente só tem a parte de micélio vegetativo, tá bom? Quanto ao metabolismo, esses fungos eles podem ser ou aeróbicos. O que significa isso? Que vivem na presença de oxigênio. Quem são? Os bolores. Eles vão usar o açúcar presente na matéria orgânica para produzir energia e liberar CO2 e água. Eles também podem ser anaeróbicos restritos, então eles só vivem sem oxigênio. Aqueles que vivem nos ruminantes, então lá no trato digestivo dos ruminantes a gente vai ter alguns desses bolores. Ou então os fungos anaeróbicos facultativos, por exemplo, as leveduras, extremamente importantes, né, para a nossa produção de alimento. As leveduras, elas têm uma respiração aeróbica e fermentação. A respiração aeróbica, né, vai usar oxigênio. A fermentação vai ser uma coisa que as leveduras vão fazer que a gente vai utilizar a nosso favor. Quando ocorre a fermentação, o açúcar é quebrado, né, para produzir energia, é quebrado em CO2, mas é quebrado também em etanol. Né? Então, o açúcar ele não é quebrado completamente. Então, libera CO2 e libera álcool. Aí a gente usa essas duas coisas ao nosso favor. Quando a gente está fazendo pão, a gente quer o CO2. Então, a gente coloca o Saccharomyces lá na nossa massa de pão, e aí faz com que ele consuma a farinha e produza CO2. Quando ele produz CO2, ele cresce a massa do pão. A gente coloca isso no forno e tem um pão fofinho, cheio de bolhas de ar. Esse ar aí, na verdade, é o CO2 que foi produzido por esse processo fermentativo. Agora, quando a gente quer etanol, a gente coloca ali para ele, né, para o Saccharomyces consumir o açúcar, por exemplo, de grãos de cevada, por exemplo, quando a gente vai fazer a cerveja, ou então o açúcar da cana de açúcar, para ele produzir etanol para a gente colocar no nosso carro. Né? Então, ele vai fazer esse processo fermentativo e a gente não está interessado no CO2, a gente está interessado no etanol. E aí a gente usa isso a nosso favor. Então, o Saccharomyces é um exemplo de fungo anaeróbio facultativo muito importante na nossa civilização, tá? Quanto à classificação, a gente tem 5 filos dentro desse reino fungo. Esses 4 primeiros são os que a gente vai detalhar. Esse daqui, na verdade, ele está sendo quase extinto porque a gente está reclassificando nos 4 de cima. Chytridium-mycota, são fungos desse jeito, com flagelo. Zygomicota, a gente vai ver que ele é o principal bolor negro do pão. Ascomicota, que forma esses saquinhos aqui. Basidiomycota são todos aqueles que formam cogumelos, certo? Então, esses fungos, eles têm essa classificação, tá aqui um cladograma, e aí a gente já viu que essa parte aqui são características em comum a todos os grupos, tá? Então, todos têm reprodução por esporos, tem formação em corpo feito de hifas, tem absorção por nutrientes e parede celular de quitina. Esse primeiro grupo aqui, como eles são aquáticos, eles têm
zoósporo, né, que é um esporo flagelado. Aí, nesse ponto, perde-se o flagelo e a gente tem, a partir daqui, não tem mais flagelo. Então, a gente tem esses zigósporos, que são esporos bem levinhos, que são levados pelo vento, e a gente tem esses outros dois aqui com o surgimento de um corpo de frutificação. O que é um corpo de frutificação? É uma estrutura, né, importante que vai conter esporos. Então, esses dois aqui vão ter um corpo que contém esporos, que é esse corpo de frutificação. E aí tem uns nomes esquisitos, mas você não precisa se preocupar com os nomes, você tem que saber que eles são corpos que têm esporos. Então, um ascocarpo, carpo de corpo, que contém ascósporos, contém esporos desse grupo. E esse aqui que a gente chama de basidiocarpo, um corpo basídio, né, por isso o nome, que contém basidiósporos. Ah, isso é muito difícil, não precisa guardar. Precisa guardar aqui. Tem corpo de frutificação, tem uma estrutura para ter esporos, tá bom? Reprodução. A gente vai ter uma reprodução assexuada e sexuada. A assexuada vai ser, todos vão ter isso, tá? Todos vão ter essas duas fases. A fase assexuada é sem troca de gametas e vai ser por mitose, tá? Então vai esporular, vai formar um monte de esporos assexuados, né? Ou então vai fragmentar, né? Então quando você pega um fungo e divide em dois, é possível você fragmentar e produzir outro ser vivo. Ou por brotamento, no caso de Saccharomyces, tá? A gente vai ver isso aqui. Sexuada, então vai ter uma fase onde os micélios vão se unir, né? Um positivo e um negativo vão se unir, então não é macho e fêmea, positivo e negativo. E aí esses esporos com diferentes nomes é que vão dar origem aos fungos, tá? Então tem nome diferente, tem um monte de detalhe, mas o que você tem que saber? Tem que saber que produz esporo para reprodução, tá? E esse esporo pode ser reproduzido tanto de forma assexuada quanto de forma sexuada, tá bom? Então, quanto aos filos, vamos dar uma olhada aí para ver umas fotos e saber como é que eles são. O Chytridiomycota são os mais basais aí, eles são ancestrais aí dos fungos terrestres, eles são aquáticos. Então, eles vão ter flagelos. Tá? Então, os esporos deles, como são aquáticos, eles precisam ter um flagelinho para chegar em algum lugar. Tá? Então, são algumas imagens aqui dos Chytridiomycota. O que é o mais importante desse grupo? Né? A gente tem alguns parasitas, e parasitas de anfíbios. Atualmente a gente está tendo um problema aí de morte de anfíbios por conta dessa micose. Né? A micose causada por Chytridiomycota é chytridiomicose. Tá? Então são micoses de água, por isso que os anfíbios, coitados, sofrem bastante, porque eles estão em ambiente aquático. Eles também têm dentro desse grupo endoparasitas de milho, alfafa e batata. Então tem problemas aí na agricultura. Então é importante entendê-los também por um aspecto agrícola. Além de um aspecto veterinário ou zootecnista, porque a gente tem espécies que são anaeróbias vivendo em rumen de bovinos. Então se alguém for trilhar aí essa parte de zootecnia, vai provavelmente entender mais disso aqui, tá? O segundo grupo, o filo Zygomycota, que também pode ser chamado de zigomiceto. Micota ou miceto são terminações que fazem lembrar micose. Tá tudo falando de fungo, tá? Então esse grupo aqui, né, o zigomicota é unicelular ou filamentosos, né, pluricelular. E aí, o exemplo principal desse daqui é o bolor negro, tá? Que a gente está vendo aqui um crescimento numa placa de Petri, né? Do Rhizopus, que são esses bolores aqui. Eles são saprofíticos. O que é saprofítico? Come coisa morta, tá? Ou parasitas de plantas e animais. Então, eles têm uma importância aí por conta de problemas, né, de saúde. Ou então, por exemplo, o bolor negro do pão. Quando a gente vê, às vezes tem um bolorzinho aqui que está crescendo, assim, isso aqui não está muito bom, mas se eu tirar essa partezinha aqui, eu consigo comer a beirada do pão. Dá para fazer isso? Não dá para fazer. Por quê? Porque o fungo, lembra que eu falei que tem a parte, o micélio vegetativo e o reprodutivo? Essa parte que você está vendo aqui, e que se você retirar, você vai retirar só o micélio reprodutivo. O vegetativo está crescendo aqui em todo esse resto. E se você comer, você vai poder ingerir essas substâncias enzimas que eles colocam no meio para digerir o pão. Então aí você pode passar mal. Então não é bom você comer dessa forma. Se o pão estiver embolorado, você tem que jogar fora, infelizmente.
Reprodução pode ser, então, assexuada, a formação de esporos assexuados, ou então dessa estrutura aqui, ó, que vai conter um monte de esporos produzidos de forma sexuada. Então, pode ter as duas formas de reprodução, certo? Outro filo ascomicota ou ascomiceto, tá? Asco é de saco, de urna, né? Que tá, onde a gente vê isso? A gente vê esses saquinhos aqui. Estes saquinhos contendo esporos, tá? Eles estão aqui, ó, nessa estrutura. Aqui um desenho e aqui na vida real, né? Então, esse saquinho aqui forma tipo uma tigelinha, né, bem pequenininha, e aí aqui dentro, se a gente olhar, a gente vai ver que tem essa estrutura, este saquinho contendo esporos, por isso que ele recebe esse nome aí de ascomicota, tá? É do grego aí essa terminação, certo? Então, a maioria dos fungos aí, ascomicota, vai ter essa estrutura. A gente tem algumas imagens aqui de ascomicotas formando essa estrutura aqui, que parece um saco. Esses daqui a gente chama de fungo morcela e é comestível, dá para você comer essa galerinha aqui. Nunca comi, não faço ideia do gosto que tem. Aqueles ali são bons, são comestíveis, não te dão nada. Agora, esses daqui, ó, que a gente chama de esporão do centeio, ele produz uma substância, ergotamina, que é a matéria-prima do LSD. Ele é um parasita de planta. Qual planta? Do centeio, tá? Então, ele parasita a planta. O centeio fica todo cheio de fungo, e aí então, se as pessoas comerem isso daqui, vão ter efeitos, né, igual o efeito do ácido, do LSD que a gente conhece atualmente. Então, isso daqui foi descoberto há um tempo atrás, comendo centeio estragado, e hoje é utilizado como droga, tá? Não é legal vocês consumirem isso daqui, pode causar um mal bem grave para vocês. Outro exemplo, né, desse grupo de ascomicota é o aspergillus. Aspergillus, que é aqui, ó, numa placa de Petri, ele cresce assim, né, todo pretinho. E se a gente pegar essa partezinha e olhar no microscópio, a gente vai ver a hifa e os esporos aqui. Esse aspergillus, ele pode causar um grande problema para a indústria de alimentos. Então, existe toda uma série de higienizações aí para a gente eliminar esse tipo de fungo na indústria de alimentos. No entanto, a gente tem esse outro gênero aqui, ó, Penicillium, que muito provavelmente vocês já sabem que eu vou falar aqui, né? Penicillium faz lembrar penicilina, justamente por conta desse fungo que a gente descobriu que os fungos conseguem matar as bactérias. Como? Fungos e bactérias disputam, né, no mundo microscópico, matéria orgânica. Então, os fungos, eles querem matar as bactérias para ocupar ali o ambiente e consumir a matéria orgânica. Como que eles fazem isso? Eles produzem aquelas enzimas que eu falei lá para absorção da matéria orgânica, eles vão eliminar isso no meio e algumas bactérias não conseguem sobreviver. E aí, então, eles crescem. A gente descobriu isso, né, no final da Segunda Guerra Mundial, e a gente, então, conseguiu produzir penicilina para uma infinidade, penicilina e antibióticos para uma infinidade de doenças causadas por bactérias. Então, por conta desse mundo, né, microbiológico aí, a gente consegue tratar algumas doenças causadas por bactérias usando um princípio ativo extraído de fungos. As leveduras também são desse grupo, do ascomicota, né? Então, a gente tem exemplos de levedura, a Saccharomyces, né? Aquela que a gente já falou de pão, e também tem a Candida albicans, que vai causar candidíase, né? Um problema de saúde. Aqui só um destaque em relação à reprodução, são as leveduras que fazem brotamento. O que é brotamento? Então, tá aqui, ó, uma celulinha, ao crescer uma estrutura aqui, ó, cresce uma estrutura junto com a outra célula, isso aqui, ó, vai ser um broto, vai dar origem a uma outra célula, a um outro ser vivo. Então, quando a gente compra lá na farmácia, não, na padaria ou no supermercado, fermento biológico, a gente está comprando milhares de células ou frescas ou liofilizadas, mas ainda vivas, de Saccharomyces, tá bom? Por último, a gente tem, né, por último não, penúltimo, né, o filo Basidiomycota. O que é o filo Basidiomycota? São os cogumelos. Tá? Os cogumelos que podem estar presentes em vários ambientes, em tronco de árvore, né? Essa aqui é orelha de pau, ou então os que a gente consome, né? O shimeji,
ou então ainda em outros lugares úmidos ou sobre plantas. Esses fungos, eles têm então uma coisa mais característica aí, é esse chapéuzinho, né? Esse corpo de frutificação que forma um chapéu. Esse corpo de frutificação a gente chama de basidiocarpo. Quando a gente olha, tem um monte de filetinhos aqui, essas lamelas que a gente fala, elas contêm hifas, tá? Especiais que vão produzir os esporos. Então aqui tem um monte de esporos. Então quando isso daqui começa a ficar mais pretinho normalmente, né? Mais escuro, quer dizer que então esses esporos já estão maduros para liberar esses esporos para dominar outras regiões, outros ambientes. A gente tem alguns que são produtores de toxinas, né, como esses exemplos aqui, o amanita lá do primeiro slide, mas a gente também tem vários comestíveis que a gente consome e são deliciosos, tá? Por último, assim também, vamos falar de Deuteromycota. Bem brevemente, esse grupo é um grupo artificial, né? São fungos que a gente chama de imperfeitos, porque só tem a fase assexuada, né? Ou então uma fase sexuada que a gente não conhece. Então, são fungos que a gente está reclassificando, transformando esses fungos, né? Transformando não, mas reclassificando nos outros filhos, tá? Mas às vezes pode aparecer nesse nominho em alguma questão, em enfim, algum contexto, tá bom? Também são fungos. Então, mas esses então aqui, que são aqueles da primeira imagem sobre a relação evolutiva, são os mais famosos, são aqueles que vocês devem guardar. Importância dos fungos, a gente já falou, agora só vou organizar aí o pensamento para fechar a aula. São saprofíticos, então são importantes na decomposição da matéria orgânica, o que faz a reciclagem de nutrientes no ambiente. Mas também tem parasitas. Parasitas, por exemplo, de pele, né? Por exemplo, parasitas cutâneos, que vão causar essas micoses horrendas, né? Que a gente não gostaria de ter, mas que às vezes tem, né, de unha, de pele, né, de várias regiões do corpo que podem estar com micose. Como que a gente evita isso daqui? Isso daqui, se o ambiente se ele precisa de um ambiente com muita matéria orgânica e umidade, como você evita isso? Evita deixando seu pé seco, por exemplo, né? Evitando com que você crie esses fungos aí, se contamine e prolifere esses fungos, tá? Outro fungo também causador de incômodos, né? A Candida albicans causa candidíase. A Candida albicans é um fungo que naturalmente está presente na nossa flora vaginal ou peniana, tá? Só que isso daqui, se você tiver algum desbalanço, tiver alguma contaminação muito grande de Candida albicans, pode crescer e aí você tem essa candidíase. Isso daqui é o fundo da vagina, tá? O pênis e o fundo da boca, a língua, contaminado aí com Candida albicans. Não são imagens muito boas. Isso daqui tem tratamento, não se assuste tanto assim, mas a gente nunca quer que chegue a uma situação dessas, tá? Então tem que tomar cuidado, ambientes limpos, ao menor sinal de sintomas como corrimento, por exemplo, ou ardor ao fazer xixi, tem que ir ao médico para tomar um antifúngico. Pode causar doenças em plantas, então isso daqui pode ter várias ferrugens, que a gente chama, ferrugem, que são fungos, micoses de plantas, tem uma implicação bastante grande na área agrícola, tá? Só que os fungos, eles não são tão ruins assim, a gente tem vários fungos, a gente já falou dos pães aí que a gente come, que é produzido usando Saccharomyces, mas a gente também tem um fungo, né, uma associação fúngica muito importante, que a gente chama de micorriza, tá? Micorriza é uma associação mutualística, então os dois têm vantagens, tanto o fungo quanto a raiz de uma planta. Então a micorriza é a associação de um fungo com uma planta. O que vai acontecer aqui? Só para ver, aqui é a planta, aqui é a raiz, tá vendo? A raiz vai essa partezinha aqui mais escura. Toda essa parte mais esbranquiçada é fungo, é o fungo micorrízico. Então, primeira coisa, o fungo vai aumentar a área de absorção dessa planta. Ele vai conseguir pegar umidade, vai conseguir pegar nutrientes de uma área muito maior do que a raiz propriamente da planta. O fungo, ele vai pegar minerais que às vezes a planta não consegue, principalmente fósforo ou nitrato, tá? Ele vai pegar mais água também. Então é isso que ele vai transferir isso. Ele vai ajudar ao crescimento da planta. E a planta vai fazer o quê? A planta vai fornecer açúcar, vai fornecer matéria orgânica. E aí a planta fornecendo matéria orgânica para o fungo, ele cresce. Então os dois têm vantagens, certo?
a planta recebendo mais água, mais sais minerais, o fungo recebendo nutrientes. Isso daqui pode ser uma associação tão intensa que a gente tem relatos agora de estudos vendo que os fungos eles conectam um monte de árvores, né? Então, numa floresta, a gente tem uma ligação com fungos e raízes extremamente interessante. E nesse videozinho aqui, vale a pena ver, resume em 6 minutinhos um monte de pesquisas muito interessantes nessa área, tá? Uma outra associação mutualística são os líquens. O que são líquens? Também são fungos e algas, tá? Fungos e algas ou cianobactérias. Esses líquens, então, são uma associação entre fungos que vão pegar umidade e vão proteger a alga, e a alga vai fornecer matéria orgânica, porque a alga vai fazer fotossíntese. Quando um líquen quer se reproduzir, ele vai soltar esses sorédios, tá? Isso daqui eu tô falando desse nome porque às vezes tem algumas questões que falam desses sorédios. Então, é uma estrutura reprodutiva de líquens. Líquens não são uma espécie, são duas espécies. Uma espécie de fungo e uma de alga, tá bom? Formando essa associação. Essa associação que é extremamente importante, né? Também para o meio ambiente, porque eles vão ocupar ambientes às vezes que nenhum outro organismo ocupa, e então na associação ecológica, que a gente vai ver lá no terceiro ano, a gente vai falar disso daqui. E eles também são bioindicadores, então dá para usar, né, essa tabelinha aqui, por exemplo, esse daqui ele está em um ambiente normalmente mais poluído, né, com a qualidade do ar não tão boa, e esse daqui com uma qualidade do ar melhor. Isso daqui às vezes é meio controverso, mas é possível se utilizar. Os fungos também são presentes na indústria, tá? E na alimentação. Então, aqui alguns exemplos na indústria de alimentos, né? Principalmente japonesa, tofu, shoyu, miso, são produzidos por fermentação de soja. A gente também tem o sake, que também é da indústria japonesa, também pela fermentação, ou o vinho, né, que a gente pode consumir também por fermentação pelos Saccharomyces. Cerveja, que está presente no mundo com a gente há muito tempo, né, também é por conta dos Saccharomyces. O etanol que a gente pode usar nos nossos carros aqui no Brasil também é fruto de fermentação, assim como a aguardente, que também pode ser consumida. O pão, que a gente já falou em algumas vezes essa aula, que você pode fazer em casa nesse período de quarentena, usando o fermento biológico, que é um fungo unicelular. Os queijinhos, roquefort, camembert, né, eles também têm fungos para produção desses sabores e dessas texturas de queijos, certo? Outro exemplo de uso é para biorremediação. O que é biorremediação? É a utilização de micro-organismos, então tanto fungos quanto bactérias, são capazes de metabolizar uma série de compostos introduzidos antropicamente. O que é antropicamente? Pelo homem no meio ambiente. Então, quando a gente polui, está tudo poluído, a gente pode usar fungos e bactérias que vão eliminar os compostos poluentes, ou então, pelo menos, deixar menos tóxico. Tá? Então, a gente tem alguns estudos que conseguem usar fungos para deteriorar, fungos ou bactérias, petróleo, pesticidas, herbicidas, então eles podem ser utilizados aí para biorremediação, certo? Então, qual a importância, né? Quem são os fungos e qual a importância? Este slide aqui resume tudo isso que eu falei, e a maior parte das questões em vestibular está normalmente relacionada à importância dos fungos no nosso dia a dia. Pense um pouco, né? Será que tem alguma coisa que a gente pode estudar mais sobre esse grupo? Perguntem, conversem, escrevam, comentem aí para a gente ampliar as nossas discussões, tá bom? Bons estudos, bom trabalho, até a próxima!